Bom dia, essa é a nossa aula sobre perspectiva cônica com 2 pontos de fuga e nós vamos começar com a frase do Gandhi, que foi o líder hindu, que disse: seja a mudança que você deseja ver no mundo. A proposta é então fazer um desenho em perspectiva que representa uma cidade e vocês vão começar fazendo uma margem de 2 centímetros em toda a volta da folha. E o próximo passo é marcar esses 2 pontos aqui que estão bem na extremidade da folha, eles estão fora da margem. Vocês vão medir mais ou menos 8 centímetros de cima para baixo, vou anotar aqui. 8 centímetros de um lado, 8 centímetros do outro. Se vocês ligarem com uma linha bem fininha, vocês estarão fazendo a chamada linha do horizonte. Tudo que estiver da linha do horizonte para baixo é chão, e tudo que estiver da linha do horizonte para cima é céu. Bem como a gente enxerga na praia. Na praia a gente consegue ver bem o limite do mar ou a linha que separa o mar do céu. Na cidade essa linha não é tão visível, porque a gente tem a geografia de edifícios e tem morros e tudo assim. Mas essa linha está na altura dos olhos. Então tudo que estiver abaixo da linha eu estarei vendo de cima para baixo, e tudo que estiver acima da linha eu estarei vendo de baixo para cima. E nós vamos começar então usando esses pontos que colocamos aqui, o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2, como referência para fazer uma linha, uma para cá e uma para cá, que se encontra com uma linha vertical. Essa linha vertical, ela é paralela com a margem. Então quem quiser pode usar esquadro, ó. Se tiver esquadro, vai alinhar o esquadro com essa linha aqui da margem, coloca o outro esquadro ou a régua embaixo, segura a régua e esse esquadro pode escorregar até fazer uma linha vertical. Se não tiver esquadro, pode fazer com a régua, mas vai procurar observar que a régua esteja paralela com a margem. Se ela estiver assim, não está certo. Vocês vão traçar com linhas bem fininhas, vou traçar com mais força para que apareça no vídeo. Mais uma vez que vocês ligaram com o ponto de fuga 1 a parte de baixo e o 2 a parte de baixo, vocês vão fazer a mesma coisa na parte de cima. Então, na extremidade superior eu vou ligar com o ponto de fuga 2 e vou ligar com o ponto de fuga 1. E aí eu vou definir o tamanho que eu quero que esse prédio tenha. Eu quero que ele vá até aqui e que ele seja mais curto desse lado, até aqui. Então aqui eu vou de novo fazer 2 verticais, que pode, como eu falei, fazer com a régua, desde que ela esteja paralela com a margem, desse lado e desse lado aqui, ou com esquadro, como vocês preferirem. E dessa forma eu vou encontrar a outra extremidade do edifício, desse e desse lado. E vou fazer a mesma coisa, essa extremidade aqui, eu vou ligar com o ponto de fuga 1. E essa extremidade aqui, eu vou ligar com o ponto de fuga 2. O resultado disso seria uma caixa que eu posso usar como referência para fazer o meu edifício. Da mesma forma, a partir do ponto de fuga 1, eu vou fazer a calçada. E do 2, eu vou fazer esse lado da calçada. Posso fazer a altura da calçada, então eu vou fazer uma segunda linha aqui, desse e desse lado. Aqui vai ter uma pequena vertical. E assim eu tenho o início da minha cidade. Eu posso daí colocar uma rua, o outro lado aqui da rua, que vai ser alinhado com esse aqui, então a continuação vai ser a continuação dessa linha para esse lado. Vou também enxergar a alturinha do cordão da calçada. Posso fazer desse lado aqui. O que vocês vão observar é que todas as linhas devem ser direcionadas para os pontos de fuga ou verticais. Ó, aqui eu vou redirecionar para o ponto de fuga 1 para fazer a continuação da calçada deste lado aqui. Aí eu vou colocar uma segunda vertical, é um edifício que passa da linha do horizonte, logo eu não vou ver a parte de cima como eu vi esse aqui. Mas da mesma forma eu vou direcionar
lá para o ponto 1, lá para o 2 já está direcionado, a parte de baixo e a parte de cima. Eu não fiz a linha inteira agora. E vou fechar aqui com uma vertical. Essa é a parte lateral do edifício. E o lado de lá, a mesma coisa. Vou direcionar para o ponto 2, a parte de baixo e a parte de cima. E vou colocar a espessura do edifício que eu quero. Então, aqui eu tenho um segundo edifício, que é mais alto do que o primeiro que eu desenhei. Eu não enxergo a parte de cima, porque meus olhos estão nessa altura aqui. E assim eu posso sucessivamente fazendo prédios que não precisam estar alinhados aqui, eles podem estar mais recuados. Por exemplo, aqui eu vou fazer um prédio mais alto, que vai estar mais recuado. Eu vou proceder da mesma forma. A parte de baixo eu ligo no ponto de fuga 1, observem aqui a régua. A parte de cima também. E fecho ele desse lado, sempre com a régua paralela com a margem. Aí se sobrar um pedacinho de linha não tem problema, a gente depois vai limpando o desenho. A mesma coisa para o ponto 2, a parte de baixo eu direciono para o ponto 2, ela pode ficar escondida aqui de baixo. E a parte de cima também eu vou direcionar para o ponto 2. E vou terminar ele com uma linha vertical no lugar que eu acho conveniente. E assim eu vou colocando vários prédios, posso trabalhar a linha da calçada, árvores, tudo, para tudo eu vou usar esse tipo de linha, ou linha vertical, ou linha que vai ser direcionada para o ponto 2, ou linha que vai ser direcionada para o ponto 1. Por exemplo, se eu quiser fazer janelas desse lado aqui, eu vou direcionar para o mesmo ponto que eu direcionei as paredes. Então, eu poderia fazer, por exemplo, um edifício listrado, tipo aqueles de vidro. Então, eu vou direcionar, vou segurar a régua ali no ponto e vou fazendo as linhas que se direcionam lá para o ponto de fuga 2. E a mesma coisa do outro lado, direcionando para o ponto de fuga 1. Posso fazer listrado, posso fazer portas e janelas, tudo que eu fizer, eu vou direcionar para esses pontos de fuga. Se vocês fizerem, por exemplo, uma faixa de segurança, essas linhas vão até o ponto de fuga 2 e essas aqui, que vão ser as faixas propriamente, vão direcionadas lá para o ponto de fuga 1. Ó. Então, a gente vai fazendo assim. Dessa forma, a gente vai fazendo a faixa de segurança. Da mesma forma, se eu quiser fazer aquelas linhas de marcação da rua, também vou usar a mesma referência. Elas vão ser direcionadas ao ponto de fuga e quanto mais distantes, menores elas vão ficar, né? Então, se eu faço aqui uma marcação para fazer a marcação da rua, a primeira linha aqui vai ser de um tamanho, esse, por exemplo, ó. Aí o próximo vai ser um pouco menor. E assim por diante, eu vou diminuindo o tamanho e o espaçamento entre eles, porque à medida que ele vai se distanciando, ele vai diminuindo de tamanho, eu enxergo ele menor. Então, a ideia é vocês colocarem mais edifícios, vocês podem trabalhar o fundo, daí o céu, uma cadeia de montanhas atrás. A minha sugestão é que vocês façam a lápis bem fraquinho, depois passem uma caneta fina, apaguem o lápis, daí vocês podem tanto colocar sombra como podem colorir. Aí eu vou mostrar alguns exemplos. Ó, esse aqui coloriu, passou canetinha, depois coloriu. Se fizerem árvores, o tronco vertical. Tá? Lembrem que a linha do horizonte é a linha que separa a terra do céu. Esse aqui fez uma cadeia de montanhas lá atrás e colocou sombra. Ele reforçou as linhas do lápis e colocou sombra. Também é um recurso que vocês podem usar se quiserem fazer com sombra. Esse aqui também fez com sombra. Observem que ele fez aqui tudo que está voltado para a esquerda é mais escuro do que está para a direita. Então, é como se a luz viesse daqui. Isso dá um efeito bem legal. E esse aqui é o último exemplo, também coloriu mais fraquinho. O que funciona bem, por exemplo, na perspectiva, estão vendo esse prédio aqui?
ele tem uma face que vai para lá e uma face que vai para cá. Se vocês trabalharem com tons mais escuros, por exemplo, aqui, esse edifício, essa parte que está voltada para cá, ela está mais clara do que essa, significa que a luz vem daqui. Então, desse lado aqui, se fosse feito um pouco mais escuro, vocês ressaltariam a ideia de perspectiva, de que são planos separados. Se vocês fizerem a mesma cor, a gente pode confundir um pouquinho. Então, a sombra, ela reforça essa ideia. Eu estou colocando aqui um pouco de grafite, que é um recurso que vocês também podem usar. Se vocês quiserem pintar com lápis de cor e passar um grafite por cima, aí tem que ser um grafite macio, esse meu aqui é 2B, fica bem legal também, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, bom trabalho. Ainda uma dica, eu disponibilizei 2 vídeos no Classroom também, que também falam sobre perspectiva, e num deles, ao invés de usar linhas verticais, ele usa a perspectiva aérea, que é com 3 pontos de fuga. Então, além desses 2, a gente coloca mais um ponto de fuga bem aqui embaixo, ele usa uma corda para fazer, de maneira que as verticais sejam direcionadas desta forma. Daí a perspectiva fica com aquele efeito de olho de peixe, certo? Ela fica como uma perspectiva feita bem do alto aérea. Daí qual é o cuidado que vocês devem ter? Esse ponto deve ser bem distante, porque se ele for próximo, a perspectiva vai ficar muito deformada. Então vocês terão que ter bastante lugar, e se vocês quiserem usar o recurso que o próprio vídeo explica, é interessante daí que vocês façam assim. Tá bom? Bom trabalho, e qualquer dúvida estou à disposição.